Então, boa noite para todas e para todos. Dando, então, continuidade ao estudo do texto Legal Tech, Civil Procedure and the Future of Adversarialism, dos professores David Engstrom, de Stanford, e Yona Gelbach, de Berkeley. Nós passamos a análise da parte 2, aqui na disciplina ODRs e Dispute System Design, da análise da virada tecnológica no direito processual, com a apresentação do mestrando Otávio Morato, de Andrade, que tem a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar o Bruno aí pela excelente exposição. Eu acho que ele conseguiu sintetizar aí com clareza as principais ideias do primeiro capítulo, e foi bem valiosa também as considerações do professor Dierle, que acrescentou bastante aí o que eu já havia compreendido dessa primeira parte. Muito bem. Nessa tela inicial, eu trouxe aí o nome do livro, né? Os autores, o Engstrom é professor da Stanford, é um pesquisador que se volta para alguns temas da inteligência artificial conectados ao direito, e o Gelbach é um pesquisador de Berkeley, que já tem mais uma atração ali pela relação entre direito e economia. Inclusive, eu suponho que quem faz essas mensurações e essas afirmações dos custos, né, pode vir mais do Gelbach aí, que tem essa pegada de mensurar, né, as coisas. Bom, em linhas gerais, o que nos traz aí até a parte 2, que são afinal as premissas que apoiam a parte 2, são essa tese dos autores de que a tecnologia jurídica ela está transformando o litígio e a própria prática jurídica e gera uma certa ansiedade aí sobre os futuros das profissões jurídicas. Eles questionam, portanto, quais os efeitos desse avanço contínuo da tecnologia legal para o sistema jurídico e dirão, enfim, que a tecnologia não vai substituir advogados e juízes, mas sim irá modificar radicalmente e até mesmo redefinir não só os papéis desses profissionais jurídicos, mas aí sim a forma, né, dos procedimentos dentro do sistema de justiça. Portanto, eles vão esclarecer que a proposta do artigo é enriquecer o debate inicial sobre essa revolução digital na área jurídica. Eles vão se perguntar também, vão colocar que se os profissionais jurídicos quiserem acompanhar essas mudanças nos próximos 10 ou 15 anos, então o processo civil e o próprio funcionamento interno, ou seja, a estrutura do sistema adversário, também vai ter que ser diferente. Para finalizar aí essa introdução, eles vão afirmar que vão tentar se desvencilhar aí da febre da inteligência artificial, ou seja, de um suposto entusiasmo que, segundo eles, infecta a literatura, sem perder de vista as implicações para o sistema de justiça e para o processo civil, ou seja, sem muito entusiasmo, mas também considerando tudo aquilo que essas tecnologias têm a oferecer para o bem e para o mal para o sistema de justiça. Vão afirmar também que não querem fazer nenhum julgamento específico, não querem esgotar o tema, mas querem, sim, mapear os principais conceitos, oferecer aí uma paisagem geral, mais prática, não hipotética, de como é que essas transformações estão ocorrendo. O foco dos autores, portanto, eles vão se debruçar em examinar como é que o procedimento pode, ou pelo menos deveria, mediar essa revolução tecnológica digital no curto ou médio prazo. Portanto, passando à parte 2, que é o meu objeto que eu pretendo tratar aqui. Essa parte se chama Legal Tech and Civil Procedure, Three Case Studies. Na verdade, quando ele fala three cases, ele está se referindo a 3 questões maiores sobre as quais eles vão se debruçar. E esses 3 aspectos que eles consideram importantes seriam a questão da plausibilidade, a questão da seleção de foro e a questão da assimetria informacional. Para cada um desses 3 aspectos, eles vão perguntar, e aí eu vou trazer a metodologia que eles utilizaram nesse capítulo. Eles vão se perguntar se, considerando os avanços da Legal Tech em 10 ou 15 anos, como é que os litígios mudariam e como é que o processo civil tem que se adaptar, né? Eles explicam que essa abordagem metodológica deles vai trazer 2 vantagens. Primeiramente, uma certa limitação temporal. Ao trabalhar a médio prazo, ou seja, nesses 15 ou 10 anos,
vão se evitar algumas armadilhas, né? Ou seja, a evolução da tecnologia pode ocorrer, nós sabemos, de uma forma totalmente inesperada. Então, é preciso limitar a investigação numa trajetória minimamente previsível. Em segundo lugar, eles vão fazer uma abordagem específica, baseada ali no processo, nos procedimentos civil. Os autores vão fazer um recorte metodológico que vai permitir a eles tratar as ferramentas de uma forma mais específica, mais delimitada e até mais detalhada. Muito bem. No primeiro trecho dessa parte 2, né, no trecho que a gente vai chamar de trecho A, ele vai fazer relações entre a codificação preditiva, a proporcionalidade e o argumento, esse sim é muito consistente nessa primeira parte, da plausibilidade. Primeiro, eles vão fazer uma descrição do discovery, né, da fase de descoberta no processo, que seria um procedimento ali anterior ao julgamento, em que cada parte vai obter provas por meio de procedimentos interrogatórios, produção de documentos e depoimentos. Se assemelhou a mim, que não sou um grande estudioso do processo civil americano, a fase ali da instrução, de produção de provas e tudo mais. Portanto, eles vão explicitar a evolução histórica do discovery, mostrando os primeiros casos de jurisprudência que introduziram essa fase e vão evidenciar a importância dela, inclusive trazendo ali elementos de como é que ela penetrou no ordenamento jurídico. Vão explicar também que a discovery é a espécie de fundação do direito americano, porque ela, afinal, seria o suporte para moções, para julgamento, para apelação. E vão afirmar que, diante das revoluções da Legal Tech, trazidas aí pela tecnologia no direito, a curva de custos da descoberta, né, dessa fase de discovery, provavelmente entraria em declínio. Então, eles passam a apresentar um caso que é muito emblemático. Na verdade, são dois casos que foram processados na Suprema Corte dos Estados Unidos, que são que a gente chama de Twibball, né? São dois casos, que seria o caso do Twombly versus Bell Atlantic Corporation e também o caso do Iqbal versus Ashcroft, que seria não uma empresa, mas um carcereiro do sistema carcerário estadunidense. Então, esse Twibball conecta esses dois casos, é um termo coloquial usado para mostrar como é que a maneira de se processar as ações na Suprema Corte americana mudou drasticamente. Isso foi uma mudança recente. Um dos casos é de 2007, acho que o outro é de 2009. Por quê? Porque, nesses casos, a Suprema Corte americana introduziu novos elementos para que os demandantes demonstrassem uma certa plausibilidade, ao invés de descrever o caso em linhas gerais. Ou seja, ao invés de trazer ali um argumento geral, né, demonstrando o caso e introduzindo aquele caso à Suprema Corte, agora eles têm que demonstrar uma plausibilidade, que seria uma capacidade que eles teriam de provar as alegações em juízo. Portanto, esses dois casos representam uma mudança significativa no processo americano. Eu vou trazer aí uma frase que está na decisão da Suprema Corte, que traduz muito bem essa questão da plausibilidade. Abre aspas. Quando há alegações factuais bem fundamentadas, um tribunal deve presumir a sua veracidade e, em seguida, vejam, somente em seguida, superado isso, determinar se elas dão plausivelmente o direito à reparação. O problema aí que os autores vão apontar é que nem todos os requerentes, como nós sabemos, né, há uma simetria muito grande entre as partes, nem todos os requerentes vão ter acesso às evidências necessárias logo na primeira fase do processo, ou seja, na discovery. Em alguns casos, portanto, apenas as descobertas coercitivas, ou seja, posteriores à fase do discovery, poderiam revelar, né, as transgressões, os direitos alegados pela parte. Isso cria, portanto, e aí começa a se insinuar, né, começa a ser colocado aquela preocupação dos autores em torno da assimetria da informação.
Por quê? Porque partes mais poderosas podem levantar mais informações e conseguir passar por essa peneira da plausibilidade, enquanto que partes hipossuficientes poderiam simplesmente não conseguir reunir essas informações e não adentrar ali a esfera do judiciário na qual eles estão pleiteando. Então, eu acabei trazendo um pouco desses casos aqui, uma explicação, porque eles passam, eles se detêm sobre a importância desses casos, mas não explicam muito bem. Então, nós, né, que não estamos tão familiarizados com o direito norte-americano, a gente fica meio perdido. E eu, para me situar, eu acho que para a gente se situar aqui, seria importante trazer esses casos. Esse caso do Wombly contra essa corporação, né, Bell Atlantic Corporation, é uma decisão da Suprema Corte envolvendo a legislação antitrust e o processo civil, né? E onde a Suprema Corte estabeleceu que a ausência de uma evidência, de um indício de cartel, né, ou no mínimo de um acordo ali entre as empresas que estão sendo acusadas do cartel, a ausência seria insuficiente para sustentar uma ação antitrust. Isso confluiu no quê? A Suprema Corte acabou repelindo esse caso, a decisão, portanto, aumentou a exigência do pleito para os casos civis federais, exigindo, portanto, que os demandantes incluíssem fatos suficientes na sua inicial para tornar, vejam bem, plausível e não apenas possível ou concebível que a parte seria capaz de provar os fatos alegados. Bom, o segundo caso teve até mais repercussão, é o do Iqbal, que é um paquistanês. Na época ele trabalhava instalando TV a cabo lá em Nova York, e em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro, esse paquistanês foi preso sob alegações de fraude. Então ele começou logo depois que ele foi preso, foi processado por fraude, mas em contra-ataque, né, ele contratou um advogado para alegar que, primeiro, o FBI discriminou ao designá-lo como uma pessoa de alto interesse, só porque ele era paquistanês. E, em segundo lugar, ele também processou agentes do governo, alegando que ele teria sido espancado na prisão por carcereiros. O nome dos carcereiros são esses aí, Elma Gabry e o Ashcroft. Esse Elma Gabry fez um acordo com o governo e saiu fora do processo logo antes dele chegar na Suprema Corte. O Ashcroft continuou litigando na Suprema Corte. Então, o que aconteceu? O Iqbal, ao pedir indenização e ao dizer que foi discriminado pelo FBI e tudo mais, ao entrar com essa ação na justiça, ele perdeu na primeira instância, depois ele ganhou na segunda, mas quando chegou na Suprema Corte, os juízes consideraram que a queixa do Iqbal não estava levando fatos suficientes para apresentar, para demonstrar uma reclamação de discriminação que teria sido proposital e ilegal por parte desses agentes federais. Portanto, ele não adentrou essa esfera da Suprema Corte e a decisão não foi julgada no mérito, e a decisão foi descrita como, possivelmente, por alguns comentaristas, como a decisão mais importante da última década. Por quê? Porque ela transformou o contencioso civil nos tribunais federais em prejuízo das pessoas físicas. Ou seja, nós estamos diante de um caso onde uma pessoa que era relativamente hipossuficiente não conseguiu superar essa nova barreira da plausibilidade e, portanto, isso seria, segundo os autores, poderia ser uma fonte de assimetria, porque vai ter quem, com a banca de advogado muito poderosa e com bastante recurso, haverá quem atravesse a barreira da plausibilidade, mas vai ter quem não atravesse também e não consiga aí talvez um acesso à justiça mais efetivo. E Portanto, só para ponderar, percebam que o movimento nesse sentido é um movimento muito parecido com o movimento que a gente vivencia no nosso sistema de dificuldade de acesso aos tribunais superiores, e a preocupação dos autores, em alguma medida, ela passa exatamente pelo problema em que medida que esse precedente, que essa mudança em 2009, 2010 para o processo civil acabou permitindo melhor acesso para aqueles que têm.
utilizando a própria expressão lá do Galante, que os autores utilizam também, e, em alguma medida, que é o que o monitoramento, por exemplo, aqui no Brasil, em torno da utilização do sistema de precedentes pelos tribunais superiores e de acatamento de teses nos tribunais superiores, demonstra também. Eu venho participando de uma série de defesas de tese e de dissertação embasada em dados empíricos que mostram exatamente a maior facilidade e a predominância dos interesses dos repeat players em relação aos litigantes ocasionais. Então, a gente percebe que é um movimento muito parecido, e aí os autores agora vão encampar isso e mostrar em que medida que isso conversa com a nossa temática aqui. Vamos lá, Otávio. Perfeito. Eu queria dizer que o timing do professor Dier foi perfeito, porque era justamente agora que eu queria abrir, né, para perguntas ou para mais aporte dos colegas. Então, eu pergunto aos colegas, né, finalizada essa parte A, essa primeira parte da minha apresentação, se também teria algum aporte, alguma consideração, ou eventualmente até alguma dúvida. Tranquilo? Beleza? Bom, eu prossigo, portanto, para o que nós chamamos aí da parte B, né, que fala da relação entre a análise preditiva, que seria uma funcionalidade trazida pela tecnologia legal, com a relação dela com a seleção de foro. Nos Estados Unidos, esse é outro detalhe que eu tive que pesquisar. E só para deixar claro, na verdade, eles estão usando uma hipótese específica, que é do Fórum Shopping, mas, no final das contas, isso é uma hipótese que a gente pode ampliar em todos os aspectos, ou seja, em que medida que a gente, sabendo, a partir da análise preditiva, que determinado âmbito ou determinado juízo tem melhores condições de acatar o nosso posicionamento, em que medida que a utilização desses dados não vão otimizar exatamente quem tem o privilégio informacional com a utilização das legal techs. Mas continue. Perfeitamente. É justamente disso que se trata nesse trecho desse capítulo. Né? Bom, eu tive que fazer outra pesquisinha também, porque eles vão falando, né, do Fórum Shopping como se a gente estivesse conhecendo o Instituto. Então, eu trouxe aí um conceito dele, né? E a prática do que eles chamam de Fórum Shopping consiste nessa escolha, justamente nessa escolha da jurisdição mais favorável ao demandante, nas hipóteses em que hajam competências concorrentes, podendo, portanto, o interessado escolher entre duas ou mais jurisdições para propor a sua ação. A crítica aí está bastante claro. O Fórum Shopping poderia, com a incorporação de tecnologia, ele poderia dar vantagem às partes que detêm essa tecnologia, consistindo numa espécie de abuso de direito processual, na medida em que gera uma assimetria. E aí, pesquisando mesmo na internet, eu acho que os autores não falam disso, mas eu acho que um exemplo bom que ilustra a assimetria do Fórum Shopping seria do Boris Berezovsky, aquele empresário que estava enroladíssimo no caso do Corinthians com a MSI, e ele, denunciado por vários jornais, vários repórteres investigativos e tudo mais, ele abriu uma ação indenizatória na justiça inglesa, uma indenização milionária, pedindo uma indenização milionária para um jornalista ucraniano. Tinha um jornal lá na Ucrânia. E o que acontece? O Boris Berezovsky era um empresário russo. Na época, ele nem morava na Rússia, nem morava na Inglaterra, e usou uma brecha na legislação britânica que bastaria que a reportagem fosse acessada no Reino Unido para que ele pudesse protocolar essa ação. Portanto, ganhou, derrotou o jornalista ucraniano numa típica seleção de foro. Né? Então, portanto, se existem ferramentas de previsão de resultados que podem dizer se um foro te dá vantagem ou não em determinada ação, nós podemos imaginar que pessoas ricas, né, as partes que detêm mais informação, detêm mais recursos, elas poderiam utilizar desse privilégio, enquanto outras partes não. Inclusive, existe um software que chama Ravel Law, e eles coletaram lá no site do Ravel Law uma experiência de um usuário
E a experiência é muito boa. Parece aquelas depoimentos, né, de Polishop, depois que você compra um aparelho de ginástica, né? Ele fala assim, com o Havel, posso rapidamente realizar um mergulho profundo para ver como é que certos tipos de casos se saem em determinada jurisdição. E também para ver como é que a lei tende a julgar um determinado tipo de caso. Ou seja, maravilhoso. Não fosse a hipótese, né, que existe muitos usuários que jamais terão condição de acessar um software desse calibre, né, ou uma banca de advogado que tenha esse recurso. Bom, eles vão argumentar, portanto, que nesse contexto de evolução da Legal Tech e de penetração da Legal Tech nessa seleção de foro, que a seleção de foro poderia perder legitimidade no sistema judicial, porque os juízes, portanto, começariam a perceber, né, que algumas partes estariam se aproveitando daquilo em detrimento de outras partes que não teriam acesso a esse recurso. Os autores aventam outra possibilidade interessante, de que o uso da predição, se houvesse um abuso muito grande de casos, poderia até ser proibido, né, o uso dessa predição para que uma parte selecione o foro. Mas que ambas as situações, segundo os autores, elas seriam desafiadoras, né? Seria possível, difícil, policiar o uso de tecnologia preditiva. É difícil saber se um advogado usou ou não o software para prever qual foro seria mais adequado. E, na mesma medida, seria mais difícil pensar numa exclusão desse instituto, do Forum Shopping, do ordenamento jurídico norte-americano, uma vez que ela já se encontra enraizada aí na tradição do direito norte-americano. Portanto, eu termino aqui essa parte onde eles tratam da seleção de foro, do Forum Shopping, e pergunto aos colegas, ao professor, se existem aportes, existem dúvidas, existem considerações aí sobre essa parte. Na verdade, a gente tem uma questão que a gente precisa problematizar, que é a gente está caminhando para uma rediscussão no Brasil em torno do Instituto da Competência. Então, há uma série de estudos desenvolvidos em torno de possíveis mitigações, flexibilizações da competência, em que medida, e, ao mesmo tempo, a gente tem o âmbito da criação, no âmbito do projeto da Justiça 4.0, dos núcleos 4.0, que seriam núcleos especializados em determinadas matérias para poder promover uma atuação mais eficiente do sistema. A questão é que, talvez mediante determinados tipos de utilização dessas tecnologias, esquadrinhando, inclusive, quais serão os juízes que vão acabar sendo encaminhados para esses núcleos 4.0, em que medida que isso também não possa se tornar uma forma de beneficiar uns em detrimento dos outros, porque as pessoas só pensam na possibilidade de ampliação da especialização do julgador, o que é muito bom, realmente é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem uma capacidade de fazer juízo preditivo, que é o que, em alguma medida, é uma das vedetes da discussão em termos de tecnologia na área do direito, ou seja, a possibilidade de você fazer jurimetria efetiva de como que os seus decisores vêm proferindo as decisões, isso pode, esse conhecimento extraído dos dados pode dar potencialidades incomensuráveis, desde a modelagem de ODRs, passando por uma percepção até mais singela na própria trâmite do processo, em que medida que essa análise preditiva ela não pode gerar esse tipo de vantagem, até mesmo no âmbito da competência, a depender dos níveis de flexibilização que o sistema jurídico brasileiro começar a adotar em face dessas mudanças que começam lá no âmbito do CNJ, salvo engano, acho que é a resolução 350, que começa a falar da cooperação, e etc., etc., mas tem toda a criação dos núcleos e etc. A gente tem que tomar um cuidado em relação a isso, para que essa ideia de uma possível flexibilização em torno das regras de competência, ela não possa favorecer, inclusive, esse tipo de litigância de maior performance, que alguns chamam de advocacia aumentada, ou advocacia avançada, dentro dessa fusão homem-máquina, que o emprego de uma advocacia de alta performance, somada às informações extraídas
de modelos algorítmicos pode oferecer em termos de funcionalidade para a prática cotidiana, né, de uma advocacia estratégica. Perfeito. Mais alguém? Otávio, só também um adicional aqui sobre esse ponto do Fórum Shopping, que eu achei interessante, que ele coloca aquela questão da Lucas Critique, né, que é a possibilidade de que essa predição para Fórum Shopping fale a partir do momento em que se cria um viés, né? Os agentes passem a fazer essa escolha de foro baseado em dados, de forma que quando um determinado foro ficar conhecido por sempre tomar decisões num certo sentido, alguns agentes passem a optar por não escolher aquele foro justamente para poder evitar isso. E aí os dados começam a se embolar de forma que fica imprecisa essa predição. Eu achei isso muito interessante. Interessante. E a possibilidade de falha no caso de falta de dados também, de alguns foros específicos que pode acontecer. Acho que foram as duas possibilidades de falha na predição que ele colocou que eu acho que são interessantes também. Interessantíssimo. Porque o foro poderia pegar uma fama, né? E aí, a partir daquilo... Exatamente. Perfeito. Perfeito. Bom, muito bem. Deixa eu voltar. Bom, portanto, eu passo à parte C, a parte final. Essa parte tem o título do raciocínio emprestado para bits emprestados, tecnologia jurídica e a doutrina do produto de trabalho. Bom, nessa parte eles pretendem fazer uma ponte entre a codificação preditiva, análise jurídica, ferramentas de previsão de resultados e a distribuição de informações entre os litigantes. Os autores vão começar analisando, portanto, as ferramentas de tecnologia legal, em especial as preditivas, sob o ponto de vista da doutrina do produto do trabalho. Então, eles já começam a aprofundar aquele argumento de que a questão distributiva pode ficar comprometida com a tecnologia. A tecnologia seria aí uma faca de dois gumes. Se, por um lado, ela pode reduzir as desigualdades, dando recursos e ferramentas ao advogado, e até reduzindo os custos ao longo do processo, que é uma tese que nós já conversamos anteriormente, pode favorecer cidadãos que não são atendidos, pode favorecer cidadãos que são mal atendidos dentro do sistema atual. Por outro, essa imersão da Legaltech no direito poderia aprofundar desigualdades, né? Os ricos, então, eles poderiam estar mais bem equipados para reivindicar seus direitos de uma forma muito mais bem fundamentada que as partes hipossuficientes, através de quê? Através justamente da predição dos casos, né? Através do que nós estávamos falando, da escolha do melhor foro para litigar, através até de escolha de melhores argumentos, né? Nós sabemos que tem softwares que pesquisam doutrina, pesquisam jurisprudência, pesquisam normas, revisam peças, inclusive, né? Portanto, os ricos teriam a condição de explorar melhor as possibilidades de ganhar, de vencer perante aqui na UFMG tem um aluno de graduação que ele está criando um modelo para extrair das decisões dos juízes qual tipo de qual doutrinador e qual julgado de qual tribunal o juiz prefere, fazendo uma análise para indicar para o advogado, na hora que ele estiver fazendo a petição, qual tipo de argumento que vai gerar maior grau de enviesamento do magistrado. Então, ou seja, você começa a lidar com um tipo de análise comportamental, a partir da análise das próprias decisões. Na verdade, você mescla todo aquilo que a gente já discutiu a exaustão, ou seja, pensar em tecnologia hoje não é só pensar em tecnologia, nas tecnologias de informação e comunicação. É pensar nessa mescla com todos os avanços da psicologia comportamental e de que medida que você pode induzir uma melhor absorção da informação pelo seu destinatário. E isso pode, inclusive, induzir um determinado caminho para o juiz na hora que ele está lendo. Porque a ideia de experiência do usuário, em alguma medida, que permeia várias áreas, mas para nós aqui na área do direito, ela também está umbilicalmente ligada com você apresentar uma informação de modo que ela seja mais facilmente absorvida
pelo magistrado, no sentido de buscar convencimento. E se você já sabe que o juiz tem uma propensão de gostar mais de determinado tipo de argumento em detrimento de outro, isso obviamente dá mais uma vantagem tática na hora de você atuar. Porque para você ver, se você está escrevendo aí, fala assim, esse juiz gosta de fulano de tal, esse juiz já gosta de Beltrano de tal, eu gosto do tribunal X, gosto do tribunal Delta. Isso acaba sendo elementos para mensurar, inclusive, a performance, de otimizar a própria performance. Então, ou seja, quando a gente fala aqui escolha dos melhores argumentos, pode caminhar exatamente para você tentar promover esse tipo de análise comportamental, já sabendo que você vai aumentar as chances de enviesar o juiz se você utilizar determinada abordagem, determinada autora, determinado tribunal, etc, etc. Perfeito. Concordo totalmente. Interessante o caso do modelo proposto pelo aluno. Bom, portanto, fechando aí essa parte C, fechando não, tem mais um pouquinho para falar. Isso, portanto, vai exacerbar as preocupações distributivas que os autores vão desenvolvendo aí ao longo do tempo, permitindo que alguns grupos ganhem sistematicamente mais ações do que outros. E aí ele desenvolve esse argumento muito sob a ótica do que eles chamam de Work Product Doctrine, né, que também é conhecida como a Work Product Rules, né, que a gente traduz como doutrina da produção do trabalho. Essa doutrina, também fazendo pesquisas aí complementares ao texto, porque eles não trouxeram essa informação, essa doutrina se originou num caso de 1947, que é o Hickman versus Taylor, e determinou ali, isso entrou no ordenamento jurídico norte-americano, de que as informações obtidas ou produzidas por advogado em antecipação ao litígio podem ser protegidas, né, da descoberta. No processo civil americano, portanto, esses materiais preparados pelos advogados antes da ação teriam certa proteção, um certo privilégio. É bom lembrar que essa doutrina não é aplicada a todos os países, né, onde as comunicações não são protegidas. Bom, então, eu até queria contar com a ajuda, professor, do senhor, se você tiver algum aporte sobre essa essa doutrina da produção do trabalho, da proteção do trabalho, porque eu fiquei um pouco com dúvida assim, no desenvolvimento dos autores. Eles apresentam como uma coisa muito natural, talvez para um advogado americano vai fazer o maior sentido, mas eu fiquei com um pouco de dúvida. Compreendi o capítulo, sim, até estou trazendo aqui as conclusões do restante do capítulo, mas se houver algum aporte específico sobre essa doutrina da produção do trabalho, eu vou apreciar muito. Eu nunca estudei, muito sinceramente falando, eu nunca estudei de modo aprofundado, só vejo essas menções, digamos assim, tangenciais nos textos mesmo. Perfeito. A impressão que eu tive é que isso bom, é muito natural, né, para quem está lendo o texto lá e tal, mas o que ele quis tratar, afinal, nessa terceira parte, né, da segunda parte do texto, nesse terceiro subtópico do segundo capítulo do livro, é exatamente questões de assimetria informacional. Né? Então, portanto, nessa parte, a guisa de conclusão, os autores conseguiram estabelecer alguns aspectos específicos, especialmente sobre a plausibilidade, a seleção do foro e a assimetria informacional, desenvolvendo talvez o que seja uma das teses mais fortes do texto, né? A de que o uso das ferramentas tecnológicas vai aumentar a distância entre o poder das partes, né? Não só entre juízes e litigantes, mas também entre litigantes e litigantes. Então, isso contribui para o livro todo. Eu também dei uma avançada assim, na leitura do capítulo 3 e capítulo 3º, e eu sei que isso contribui para o argumento que eles vão desenvolver mais à frente, porque isso dá sequência à investigação dos autores, que visam, afinal, responder se a tecnologia é legal, vai ou não fazer sumir alguns ritos ali do processo civil norte-americano, se ela será absorvida com mais naturalidade, vai apenas refinar alguns procedimentos, ou será que ela poderia até impedir ou detonar, implodir algumas normas civis, como nós vimos no caso, né, que estava em risco a questão da seleção do foro, né? Ou, às vezes, até uma implosão da própria plausibilidade, não é mesmo?
e eles vão insinuar também uma solução. Essa solução poderia, talvez, e aí tem vários talvez nesse parágrafo, poderia implicar em uma mudança de uma série de regras do direito do processo civil, como, por exemplo, essa retroação, né, espaço atrás na plausibilidade, foi estabelecido nesses dois casos, no Twombly e no Iqbal, e poderia ajustar também a seleção do foro, como eu falei antes. Bom, isso para mim, esse capítulo termina fechando com essa pergunta, né, de como compatibilizar esses avanços tecnológicos com uma distribuição simétrica dos recursos entre os litigantes. E a gente sabe, né, que está implícito um pouco no texto, e algumas horas eles falam de forma mais clara, que uma ideia plausível seria talvez o fomento dessa criação das legal techs, para que aí sim partes hipossuficientes consigam ter acesso à tecnologia. Ou seja, não se trata de assistir passivamente ao desenvolvimento das tecnologias e cada um acessa elas como pode, com os seus recursos. Não, considerando que há assimetrias financeiras de poder, né, entre partes, antes mesmo de existir a tecnologia, nós teríamos sim que criar condições para que as partes acessem isso de uma forma mais equânime, mais horizontal. Portanto, assim eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção dos senhores e peço desculpas aí, como vocês viram, eu não sou um grande designer, né? Mas, enfim, acho que as ideias principais são essas. Obrigado. Eu que agradeço, Otávio. Com isso, então, a gente finaliza a parte segunda do texto e continua Professor, em breve. Pois não, pode falar. posso só, em relação a essa... Porque eu também fiquei muito curioso com essa questão